E uma outra maneira é trabalhar com média móvel. Média móvel, o próprio nome já fala, é uma média que se desloca, ela é móvel. Média móvel significa vamos supor que a gente queira fazer média móvel de 5 respirações. A cada 5 respirações, faz a média dessas 5 respirações. Depois que a gente fez a média das 5 respirações iniciais, a gente adiciona a sexta respiração, descarta a primeira respiração, de maneira que a gente vai ter sempre 5 respirações, e a gente faz uma nova média. Fez a nova média, adiciona a sétima respiração, subtrai a segunda respiração, de maneira que a gente vai ter 3 respirações da média anterior, 2 da nova, e a gente faz média de novo de 5 pontos. Fez a média, adiciona uma terceira respiração adiante, retira uma das respirações anteriores, de forma que a gente vai continuar sempre 5 respirações, para fazer uma nova média de 5 respirações. É como se a gente estivesse olhando para os dados com uma lupa, né? À medida que a lupa vai percorrendo, vai se descartando uma respiração anterior e vai se adicionando uma respiração para frente. Faz 5. Descarta uma respiração anterior, adiciona uma respiração para frente. E faz percorrendo isso a curva inteira. Diferentes intervalos para se fazer média móvel. Tá? O mais tradicional é fazer média móvel de 5 ou 8 respirações. Mas tem gente que trabalha com média móvel de 10 respirações, de 12, de 15. Tudo depende que serve aquilo. Tá? Normalmente, estudos de cinética tentam entender o tipo de resposta, né, do consumo de oxigênio durante o exercício, trabalha com médias móveis mais curtas, de 5, 8 respirações. Porque se a gente aumenta muito o número de respirações que entram na média móvel, por exemplo, média móvel de 15 respirações, quando a gente está usando um número maior de respirações para fazer a média, acaba se perdendo um pouco de informação nisso aí. Toda vez que você utiliza muito dado para fazer a média, você está perdendo resolução dessa informação. Em estudos de cinética, se trabalha com médias móveis de 5 ou 8 respirações. 5, 6, 7, 8 respirações. 5 e 8 são números mágicos tradicionais. Mas tem gente que trabalha com médias móveis, com número maior de médias móveis. Aqui a gente vai fazer um exemplo aqui com médias móveis de 8 respirações. Eu vou criar uma coluna nova aqui. E aqui eu vou escrever aqui média móvel. Vou fazer a média móvel do consumo de oxigênio relativo à massa corporal. Tá? Média móvel de 8 respirações significa que a gente vai ter uma respiração, 2 respirações, 3 respirações, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse intervalo aqui, eu preciso fazer a média desse valor. Então, eu vou colocar aqui do lado, igual a média dessas 8 respirações. A média e um valor, certo? Muito bem. E eu preciso fazer agora, o próximo valor vai ser a média das 8 respirações depois de descartada a primeira respiração. Então, vou adicionar uma respiração nova, que é essa aqui, na linha da frente. Eu vou descartar a primeira respiração. E outra média móvel, de 8 respirações. Vou fazer mais uma. Vou adicionar mais uma respiração, que não estava ainda no cálculo da média móvel anterior, e vou descartar as 2 primeiras. De maneira que, ó, eu estou fazendo sempre uma média de 8 pontos, só que eu estou percorrendo a curva, tá vendo? Estou sempre adicionando a próxima respiração e descartando a primeira respiração lá atrás. Tá? E faço isso na curva inteira. Eu faço isso na curva inteira, com 2 cliques.
Com 2 cliques a gente já preparou a curva inteira. Né? Vamos pegar a última aqui. Pra vocês terem uma ideia. Essa última média aqui é a última média móvel. Tem 8 respirações, né? Então, esse ponto aqui, eu estou fazendo a média da última respiração, penúltima respiração, antepenúltima, e assim vai até a oitava última respiração. Se a gente for no ponto imediatamente antes, 8 respirações, sem adição da última respiração. Do antepenúltimo, 8 respirações, sem adição dos 2 últimos valores. E assim sucessivamente. Tá? Calcular a média móvel no Excel é bastante fácil. Vamos ver o quanto alisa. A gente tem aqui a curva bruta. Vamos ver o quanto alisa. Vou fazer aqui um outro gráfico. O quanto alisa fazer esse alisamento com média móvel de 8 respirações. Olha aqui. Ó. Aqui no gráfico à esquerda, vocês têm os valores brutos. E aqui no direito, os valores já alisados com média móvel de 8 respirações. Olha só como a curva ficou mais limpa. Tem alguns trechos que têm uma variabilidade, os valores dão uma escapada da tendência, né, central da curva, mas o que a gente vê aqui é que os valores estão muito mais alisados, né? É mais parecido com essa média aqui general de 10. A média de 10, ela está alisando ainda mais, né? A média general de 10 alisa mais do que a média móvel de 8 respirações. Tá? E se a gente fizesse uma média móvel, se a gente fizesse, essa aqui não, essa aqui, e se a gente fizer uma média móvel com mais respirações? Se a gente, ao invés de fazer com 8 respirações, vamos fazer com 15. Essa aqui é a oitava respiração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respirações, 9 respirações, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos fazer uma média. As 15 respirações daqui para trás. Esse trecho aqui não tem, né? O primeiro trecho com 15 começa aqui. 15 respirações, muito bem. E aí a gente vai expandir isso. Fiquem de olho aqui no gráfico à direita, para vocês verem como vai alisar ainda mais. E agora a gente vai expandir isso. Olha como deu uma alisada ainda mais. Ficou mais bonitinha a curva. Conforme a gente vai aumentando o número de respirações que vão ser utilizadas para o alisamento, mais suavizada vai ser a curva. Tá? Vamos lá, então. Uma curva alisada, né, faz média móvel, como média janelada, uma curva alisada, como é que a gente identifica os valores de VO2 máximo e os valores de limiar? Só por conta de facilidade, a gente vai trabalhar agora na aba dados de 10 segundos, porque já tá tudo montado, tá? Porque senão a gente vai ter que alisar todas as outras variáveis aqui. A gente vai ter que alisar todas essas outras variáveis. Aqui já está alisado para a média móvel de 10 em tudo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai identificar o VO2 máximo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se houve platô na curva do consumo de oxigênio, né? Visualmente, aconteceu, né? Aparentemente aconteceu visualmente. Mas será que matematicamente aconteceu mesmo? Será que a gente pode assumir isso aqui é platô? Existem diferentes critérios também para estabelecer platô na curva do consumo de oxigênio. O mais tradicional é quando a gente tem uma alteração entre o penúltimo e último estágio menor ou igual a 2,1 mililitros por quilo por minuto.
Então, toda vez que essa variação for menor ou igual a 2,1 mililitros por quilogramas por minuto, esse é o critério mais tradicional, que veio do estudo de 1955 com soldados, um cara chamado Henry Taylor, que estabeleceu esse critério aqui, ó. E se assume o seguinte: toda vez que o aumento do penúltimo para o último estágio for menor ou igual a 2,1 mililitros de oxigênio para cada quilograma de massa corporal por minuto, a gente fala que não houve aumento nos dois últimos estágios e, consequentemente, o platô foi alcançado. Se o aumento do penúltimo para o último estágio for maior que isso, a gente fala que não teve platô.